Olá, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula vai falar sobre dois mandamentos, o 9º e o 10º mandamento. E eles falam sobre a cobiça, cobiçar aquilo que é do outro. Antes, nós vamos então nos dirigir a Deus em oração. Amado e eterno Deus, te agradecemos por tudo que nós temos. Ajuda-nos sempre a estarmos contentes com aquilo que Tu nos dás, que são Tuas bênçãos em nossa vida. Por Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora vamos cantar algumas músicas. Vamos cantar a música Deus é Bom. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Então, quantas maravilhas, né? Quantas maravilhas Deus fez em nossa vida. Mesmo nesta época, nesse tempo que vocês ficaram dentro de casa, né? Longe de todo mundo, só com os pais de vocês ou com quem cuida de vocês, mesmo assim, Deus fez maravilhas, Deus guardou vocês. Então, isso nós queremos cantar agora. Quantas maravilhas no céu e na terra, quantas maravilhas, quantas maravilhas no sol e a lua, o mar e as estrelas, quantas maravilhas, quantas maravilhas. Escuta, Senhor, a nossa voz, é a voz dos pequeninos louvando o Criador. Escuta, Senhor, a nossa voz, é a voz das crianças cantando em Teu louvor. Quantas maravilhas no céu e na terra, quantas maravilhas, quantas maravilhas. As aves, os peixes, as árvores e as flores, quantas maravilhas, quantas maravilhas. Escuta, Senhor, a nossa voz, é a voz dos pequeninos louvando o Criador. Escuta, Senhor, a nossa voz, é a voz das crianças cantando em Teu louvor. Quantas maravilhas no céu e na terra, quantas maravilhas, quantas maravilhas. E nós sim sabemos de tudo que nos destes. Quantas maravilhas, quantas maravilhas. Cantamos a música Para Caminhar Sempre em Segurança. Para caminhar sempre em segurança, é preciso estar assim, de olhos abertos, ouvidos perto, para ouvir Jesus dizer: sigam os meus passos, podem vir sem medo, sempre vou ao lado, estar
Vem amigo, vem pra cá também. Vem amigo, vem pra cá também. Jesus quer ser amigo, quer sempre estar contigo, sempre bem pertinho ele vai ficar. Jesus quer ser amigo, quer sempre estar contigo, sempre bem pertinho ele vai ficar. Vem amigo, vem pra cá também. Vem amigo, vem pra cá também. Em nós resplandece o amor de Deus. Em nós resplandece o amor de Deus, em nosso lar, nosso viver. Ele abençoa e protege você por onde quer que andar. Pai bondoso e consolador, seu amor nos conduz. Muito obrigado e de coração me ajuda a viver na luz. Estar na presença de Jesus é bom, com os irmãos em comunhão. Diz-me a mim e os acalmarei, dando a paz e o perdão. Pai bondoso e consolador, seu amor nos conduz. Muito obrigado e de coração me ajuda a viver na luz. Muito obrigado e de coração me ajuda a viver na luz. Os dois últimos mandamentos falam de um assunto que é um problema muito sério. Fala sobre a cobiça, que é querer ter o que o nosso próximo tem. E querer isso de uma maneira errada. O 9º e o 10º mandamento dizem assim, o 9º diz assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia, ou seja, com esperteza errada, maligna, né? A herança ou a casa de nosso próximo, nem nos apoderar deles sob a aparência de direito, ou seja, fazer parecer que está certo, quando não está. Mas devemos ajudá-lo e servir-lhe para conservá-la. Então, ao invés de ele perder a sua casa, que a gente ajude ele para que ele conserve a sua casa. E o 10º mandamento diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que pertença a ele. Significa isto? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar ou aliciar. São duas palavras muito parecidas. Quer dizer, separar, tirar dele, né? A mulher do próximo, os seus empregados ou o seu gado. Mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram com o seu dever. Como nós falamos no começo, a cobiça é uma coisa muito ruim. A cobiça é aquela que quer ter o que o outro tem. É algo muito feio. Querer crescer na vida, querer ser alguém na vida, não está errado não. Isso não é cobiça, é ambição. É diferente. Então, ambicionar em querer ser alguém é muito bom. É preciso estudar, é preciso se preparar para isso. Mas querer o que o outro tem, não por ser igual, mas o que ele tem, isso está errado. E a história de hoje vai falar de um rei no Antigo Testamento, o rei Acabe, que cobiçou a vinha, o parreiral de vinha, de uvas, do Nabote, que era seu vizinho. É uma história muito triste, porque o Nabote morreu por uma intriga que a mulher do Acabe fez, a Jezabel, fez contra o Nabote. Mas antes da história,
nós vamos ouvir, ou vamos lembrar também do versículo para hoje, que é o Salmo 100, versículo 4 e 5, que diz assim: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Então louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Fique então com a história de Acabe e Nabote. A história de hoje vai nos falar de um rei que era muito mau, o rei Acabe. A história que nós vamos ter hoje é a história que vai falar do rei Acabe e do vizinho dele, o Nabote. E ela está registrada no livro 1 Reis, capítulo 21. E começa assim: o rei Acabe tinha uma casa muito bonita na cidade de Samaria. E do lado da casa dele havia a casa de um outro homem. O nome dele era Nabote. Nabote era um homem que tinha uma plantação de uvas, e ela era uma plantação muito bonita. Ele cuidava daquela plantação de uma maneira assim muito cuidadosa, com muito carinho, porque a plantação de uvas de Nabote já tinha sido do seu pai, já tinha sido do seu avô, então ela estava na família já há muito tempo. Então Nabote cuidava muito bem dela. Certo dia o rei Acabe, olhando da casa dele, viu a plantação do Nabote e ficou muito interessado na plantação dele. Disse: puxa, essa plantação do Nabote podia ser minha, né? E ele cobiçou a vinha do Nabote. E ele desceu para falar com o Nabote e disse: olha, Nabote, eu quero fazer um negócio contigo. Nabote ficou assim meio desconfiado, né? Mas o rei continuou falando: só, Nabote, eu quero te fazer uma proposta pela tua vinha, pela tua plantação de uvas. É assim, ó, eu posso dar para você um outro terreno muito maior, muito melhor do que esse aqui, em troca do seu. Ou eu posso dar o dinheiro para ti. Então você me vende a tua vinha. Aí o Nabote disse: olha, meu rei, me desculpe, mas eu não posso fazer isso, porque essa vinha aqui, ela já foi do meu avô, já foi do meu pai, e eu a recebi como herança, eu não posso passar ela para o senhor, de jeito nenhum. O Acabe foi embora, muito triste, na verdade, bem amuadinho. Moadinha é quando o cara fica meio assim, né, meio sem graça. Foi para casa e se jogou na cama. Não queria nada com nada, não queria nada com ninguém, nem comer. O Acabe estava comendo direito. E a esposa dele, a Jezabel, que era uma rainha muito má, ela não era uma pessoa que acreditava no Deus verdadeiro, ela na verdade adorava o Deus Baal, um falso Deus, e ela era uma pessoa muito má. Quando ela viu que o marido dela estava ali tudo jogado assim, né, sem graça, ela disse: escuta, Acabe, o que está acontecendo contigo? Por que tu estás aí assim desse jeito? Aí o Acabe, meio a contragosto, chega e disse: fui fazer lá um negócio com o Nabote e queria comprar a vinha do Nabote. O Nabote não fez negócio comigo, não quis nada comigo e não vai fazer o negócio. Pois eu estou triste aqui, estou amuado aqui por causa disso. Aí a rainha Isabel disse: mas vem cá, Acabe, você não é o rei? Então, você sendo o rei, você pode querer tudo o que você quiser. Então o Nabote não podia ter feito isso contigo. E ela disse para o Acabe: fique tranquilo, meu marido, que eu vou dar um jeito nisso. E a vinha do Nabote vai ser tua. O Acabe ficou lá. E a Jezabel então tratou de escrever cartas. E mandou cartas para todas as pessoas que eram uma autoridade, pessoas importantes. E na carta ela dizia assim: ó, o Nabote
blasfemou contra o Deus de Israel e falou mal do rei. E aí ela espalhou essas cartas por todos os lugares. Nabote não sabia nem o que estava acontecendo. E não demorou muito para que aquelas autoridades se ajuntassem e pegassem o Nabote. Eles pegaram o Nabote e aí disseram para ele do que ele estava sendo acusado. Levaram ele para fora da cidade e disseram: olha, Nabote, nós sabemos que você blasfemou contra o Deus verdadeiro, o nosso Deus, e você falou mal do rei. Pobre Nabote não pôde dizer nada a seu favor, não deixaram ele falar nada. O povo foi se juntando, quando viram tudo, pegaram pedras e começaram a atirar no Nabote. E o Nabote foi morto a pedradas. Nabote foi morto inocentemente. Nabote não tinha feito nada daquilo. Na verdade, foi a Jezabel, a rainha, que tinha escrito as cartas e tinha dito que o Nabote tinha falado contra Deus e contra o rei. E isso não era verdade. Nabote nunca fez isso. Nabote nunca tinha blasfemado contra Deus e Nabote nunca tinha falado mal do rei. Mas ele morreu de maneira inocente por causa disso. E aí, com o Nabote morto, a Jezabel foi lá no Acabe e disse: olha, Acabe, agora você pode já ficar mais feliz, né? Agora o Nabote já está morto, vai lá e toma posse da vinha dele. Mas enquanto Acabe descia da casa para a vinha, Deus já tinha falado com o seu profeta, o profeta Elias, e tinha dito a ele tudo o que Acabe e Jezabel tinham feito. E o Elias estava lá na plantação, esperando o Acabe. Quando o Acabe chega na plantação para tomar posse dela, ele encontra o Elias. E aí o Acabe diz: puxa vida, cheguei aqui e quem eu encontro já é o meu inimigo. Elias era considerado por Acabe como inimigo dele. Então Elias disse para Acabe o que Deus estava para fazer. E Deus disse assim, através do profeta Elias, que Acabe seria morto. E no mesmo lugar onde o Nabote foi morto, e os cachorros foram lá lamber o sangue do Nabote, do mesmo jeito aconteceria com Acabe. Deus estava dizendo através do profeta Elias como ele iria castigar o Acabe. E Elias disse: olha, e os cachorros vão lamber o seu sangue. Poucos dias depois dessas palavras de Elias, Acabe foi morto. E enquanto ele morria e o sangue dele escorria, os cachorros correram para lamber o sangue de Acabe. Mas Elias também disse o que iria acontecer com a Jezabel, com a esposa dele, né? Que não estava aqui na vinha. Mas Elias disse que Deus disse que ela também seria castigada. E que no caso de Jezabel, os cachorros não lamberiam só o sangue dela, mas que os cachorros comeriam a carne de Jezabel. E isso de fato aconteceu. Alguns anos depois, enquanto ela estava olhando pela janela, algumas pessoas foram lá e empurraram a malvada Jezabel para baixo. E ela caiu e se quebrou toda. E depois os cachorros vieram e comeram a carne da Jezabel. A cobiça, minhas crianças, é algo muito sério. Quando você cobiça alguma coisa de alguém, quando você quer alguma coisa de alguém, você pode chegar a mentir, você pode chegar a matar por causa disso. Não cobice. Fique contente com aquilo que você tem.
Se você quer alguma outra coisa, peça a Deus. E Deus, se quiser, vai abençoar para que você tenha, ou para que você fique satisfeito com o que você já tem. Não cobice. Cuide do que o outro tem, para que ele continue sempre tendo aquilo que Deus deu a ele. Amém. Agora vamos cantar uma música. Cantamos a música Para Caminhar Sempre em Segurança. Para caminhar sempre em segurança, é preciso estar assim, de olhos abertos, ouvidos perto, para ouvir Jesus dizer: sigam os meus passos, podem vir sem medo, sempre vou ao lado estar, segurando a mão daquele que me segue e me tem no coração. Para caminhar sempre em segurança, é preciso estar assim, de olhos abertos, ouvidos perto, para ouvir Jesus dizer: sigam os meus passos, podem vir sem medo, sempre vou ao lado estar, segurando a mão daquele que me segue e me tem no coração. Agora vamos encerrar a nossa escola bíblica de hoje com a oração da bênção, que vocês já sabem. Então vamos orar junto. E o Senhor nos abençoe e nos guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima aula de Escola Bíblica.